Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer para vocês um resumo da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024, né? Rodada essa que começou na quarta-feira e terminou ontem. Começou na quarta-feira com 8 jogos, terminou ontem com uma partida disputada. E sem mais delongas, vamos começar, né? Começando então com Corinthians 2, Cruzeiro 1, confronto esse que foi o primeiro da rodada e que eu já fiz pós-jogo, mas só para colocar aqui no vídeo, o Corinthians conquistou sua quinta vitória seguida, né? Corinthians que vem cada vez mais embalado no campeonato. O Corinthians se afastou de uma vez da zona de rebaixamento, né? Já, como eu falei no pós-jogo, já praticamente não se fala mais em rebaixamento. O Corinthians, se tratando de Sul-Americana, já está encaminhando sua vaga e, nesse momento, pode sonhar com uma vaga para a pré-Libertadores. Principalmente se o atual G7 virar G8, porque hoje, pela tarde, tem a final da Sul-Americana entre Racing e Cruzeiro, Cruzeiro e Racing. Se o Cruzeiro for campeão, o G7 vira G8, né? Do outro lado, o Cruzeiro foi a campo com o time reserva, justamente para o jogo de hoje, né, pela Sul-Americana. O Diniz mandou a campo um time reserva, time misto, enfim. E voltou a perder uma partida do Brasileirão, né? Se tratando então de tabela, nesse momento o Corinthians é nono colocado com 44 pontos. 44 pontos, o Corinthians já conseguiu o suficiente para escapar do rebaixamento. Por outro lado, o Cruzeiro é exatamente o sétimo colocado com 47 pontos. Ou seja, 3 pontos de diferença para o atual sétimo colocado. E caso o G7 vire G8, nesse momento o Corinthians está a 2 pontos do oitavo colocado. Ou seja, o sonho é possível, né? Próximo confronto então, Bragantino 1, São Paulo 1. Pois é, né? O Bragantino, que chega ao seu nono jogo sem vencer, continua sendo o pior time em aproveitamento no segundo turno, permanece mais uma rodada na zona de rebaixamento e é aquele time que está afim de jogar a Série B, né? Que está querendo ser rebaixado, né? Do outro lado, o São Paulo chega ao seu quinto jogo sem perder, né? Está cada vez mais próximo de carimbar de uma vez a sua vaga para a Libertadores do ano que vem, né? Algo que, virtualmente falando, está praticamente garantido. Matematicamente falando, falta confirmar. Mas no quesito desempenho do time no geral, eu vejo muitos São Paulinos reclamando do Zubeldia, né? Que o Zubeldia toma algumas decisões erradas, o time não consegue jogar bem, o Zubeldia é teimoso, principalmente com o Luciano jogando de meia. Algo que eu vejo ali São Paulino falando, né? E, enfim, né? Vamos ver se mesmo com o São Paulo classificado para a Libertadores, se o Zubeldia fica no comando do São Paulo, né? E, vamos lá, né? Se tratando de tabela, nesse momento o Bragantino é o 18º colocado com 37 pontos na zona de rebaixamento. Nesse momento há 1 ponto de distância do primeiro time fora do Z4. Enquanto o São Paulo, por sua vez, é o sexto colocado com 58 pontos na próxima e praticamente classificado para a Libertadores, né? Vitalmente classificado para a Libertadores, né? Falta confirmar a sua vaga de forma matemática, né? Próximo confronto então, Atlético Paranaense 2, Atlético Goianiense 0. O Atlético Paranaense chega à sua segunda vitória seguida. O jogo atrasado contra o Galo, agora o jogo contra o Atlético Goianiense. O Atlético, nesse momento, o Paranaense, afastado, um pouco mais afastado das zonas de rebaixamento. Nesse momento, ganha um pouco de oxigênio na luta contra a queda. E ainda pode até sonhar com uma vaga para a Sul-Americana, né? Nesse momento, o Atlético, além de estar fora da zona de rebaixamento, está na zona de classificação para a Sul-Americana. Por outro lado, o Atlético Goianiense, eu já cansei de falar, né? Esse já largou o campeonato, já jogou a toalha, já tá planejando a Série B no ano que vem. Aquela mesma história de sempre, né? Vamos para a tabela então.
O Atlético Paranaense é o 14º colocado com 40 pontos. Nesse momento, a 3 pontos de distância da zona de rebaixamento. Por sua vez, o Atlético Goianiense é exatamente o 20º e último colocado com 26 pontos. Nesse momento, a 12 pontos de distância do 16º colocado. Ou seja, basicamente não tem mais o que fazer, né? Próximo confronto então, Criciúma 0, Vitória 1. Pois é, né? O Criciúma, com esse resultado, não vence há 5 jogos, sendo essa a 3ª derrota seguida. Tinha perdido para o Internacional, perdido para o Cruzeiro, agora perdeu o Vitória. Nesse momento, depois de algumas rodadas, o Criciúma entrou na zona de rebaixamento, né? Passou algumas rodadas fora do Z4, acabou voltando. E nesse momento segue numa situação bem complicada no campeonato, né? Por sua vez, o Vitória, esse conseguiu se recuperar da derrota na rodada passada para o Corinthians, né? Nos últimos 5 jogos, o Vitória venceu 4, só perdeu 1, que foi justamente para o Corinthians, né? O Vitória, que nesse momento está cada vez mais afastado da zona de rebaixamento, está encaminhando sua permanência na Série A e, nesse momento, segue cada vez mais vivo em relação ao sonho na Sul-Americana. O sonho da Sul-Americana está cada vez mais vivo para o Vitória, né? Vamos para a tabela, então. Nesse momento, o Criciúma é exatamente o 17º colocado, primeiro time na zona de rebaixamento, com 37 pontos. Por sua vez, o Vitória é o 12º colocado, com 41 pontos, dentro da zona de classificação para a Copa Sul-Americana, né? Vitória mais afastado, a 4 pontos de distância da zona de rebaixamento, né? Próximo confronto, então, Bahia 1, Palmeiras 2. Aqui eu já tinha feito pedido de desculpas lá no último vídeo, lá nos comentários do giro pela rodada, antes da rodada começar. Mas aqui eu tenho que falar de novo, cara. Eu gostaria de pedir 1000 desculpas pelo erro que eu cometi naquele vídeo, onde eu disse que o horário desse jogo era 8 horas da noite, mas não. Na verdade, esse jogo aconteceu às 6 horas da noite, né? E por conta desse erro grotesco que eu cometi, eu venho aqui pedir desculpas por causa disso, né? E vamos lá, né? Falar do confronto. O Bahia... Bahia, tá uma situação complicada, hein? O Bahia que nesse momento chega ao seu 6º jogo sem vencer, sendo a 4ª derrota consecutiva. Pois é, né? Um momento realmente muito ruim. Aliás, o segundo turno como um todo do Bahia é um segundo turno muito ruim. É um segundo turno muito abaixo, né? O time cada vez mais pressionado. Rogério Ceni também cada vez mais pressionado, né? Do outro lado, o Palmeiras conquista sua 2ª vitória seguida e nesse momento está a, vamos lá, 2 pontos de distância do líder do campeonato. Pois é, né? Há 2 vídeos atrás, mais ou menos, de resumo da rodada, eu falava que era difícil o Palmeiras alcançar o Botafogo, mas, pelo visto, o sonho é cada vez mais possível, né? O Palmeiras entrou de vez na briga pelo título e tá ameaçando cada vez mais o Botafogo, né? E vamos para a tabela então. O Bahia, nesse momento, é o 8º colocado com 46 pontos. Caso o Cruzeiro ganhe a Sul-Americana, o Bahia seria o primeiro time dentro da nossa classificação para a Libertadores. Do outro lado, o Palmeiras, nesse momento, é exatamente o 2º colocado com 67 pontos. Repito, a 2 pontos de distância do líder, que é o Botafogo, né? O Palmeiras, o sonho do Palmeiras pelo tricampeonato seguido do Campeonato Brasileiro é cada vez mais possível, né? Cada vez mais possível. Próximo confronto então, Cuiabá 1, Flamengo 2. Pois é, né? O Cuiabá, com esse resultado, chega ao seu 5º jogo seguido sem vencer, segue cada vez mais afundado na vice-lanterna do campeonato, segue sendo o penúltimo colocado do campeonato
E é o que eu já falei nos vídeos anteriores, né? Só um milagre salva o Cuiabá do rebaixamento, né? Do outro lado, o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, chega ao seu quinto jogo sem perder. Nesse momento, o Flamengo se consolidou ali entre os 4, 5 primeiros, mesmo já campeão da Copa do Brasil, já esperando o campeonato acabar. E nesse momento, por que não o Flamengo, de repente, numa arrancada, de repente, numa decadência do Botafogo e da galera lá de cima, talvez o Flamengo possa sonhar com algo mais, né? Talvez o Flamengo possa sonhar com uma coisa a mais, né? Vamos para a tabela, então. Nesse momento, o Cuiabá é o 19º colocado, com 29 pontos. Como eu disse, o penúltimo colocado. Nesse momento, a 9 pontos de distância do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Só um milagre salva o Cuiabá. Do outro lado, o Flamengo é o 4º colocado com 62 pontos. Nesse momento, a 7 pontos do líder do campeonato, né? A chance, ela existe, mas de repente numa arrancada pode até sonhar, mas vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Próximo confronto então, Grêmio 2, Juventude 2. Vamos lá. O Grêmio, com esse resultado, chega ao seu terceiro jogo sem vencer, né? O Grêmio, que saiu na frente desse jogo, acabou levando a virada, mas no finalzinho conseguiu o gol de empate, né? O Grêmio, nesse momento, segue na zona de classificação para a Sul-Americana, mas, por outro lado, ainda tem risco de queda para a segunda divisão, né? Ainda está atento ao risco de rebaixamento, né? Do outro lado, o Juventude chega ao seu segundo jogo seguido sem perder. O Juventude tenta esboçar uma recuperação, né? Poderia ter conquistado sua segunda vitória seguida, se não fosse o gol no final, né? Nesse momento, esboça uma reação, esboça, quem sabe, uma permanência na Série A, né? Nesse momento, o Juventude é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, né? Vamos para a tabela, então. Nesse momento, o Grêmio é o 13º colocado com 40 pontos. Como eu disse, na zona de classificação para a Sul-Americana. Do outro lado, o Juventude é o 16º colocado, como eu disse, primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 38 pontos. Nesse momento, há um ponto do primeiro time dentro do Z4, que atualmente é o Criciúma. Próximo confronto, então, Atlético Mineiro 0, Botafogo 0. Pois é, né? Simplesmente uma prévia da final da Libertadores. Vamos lá, né? O Galo, que com esse resultado pelo Brasileirão, chega ao seu 7º jogo seguido sem vencer. O momento do Campeonato Brasileiro é ruim do Galo. O Galo que segue ali exatamente no meio da tabela. Exatamente no meio. E se tratando de desempenho, o time segue sem convencer, né? E, enfim, o Galo, entre aspas, como eu já falei algumas vezes, já basicamente largou o campeonato e vai apostar todas as fichas para a final da Libertadores lá no dia 30, né? Mas nesse confronto também teve suas bizarrices, né? Teve polêmica, teve expulsão de jogador no vestiário, teve briga, teve confusão, teve muita coisa nesse jogo, né? Vamos lá então para a tabela. O Galo, nesse momento, é o 11º colocado com 43 pontos. Nesse momento, meio de tabela. Do outro lado, o Botafogo é o primeiro colocado, o líder do campeonato, com 69 pontos. Mas ameaçado pelo Palmeiras, né? Será que o Botafogo vai esboçar uma pipocada 2.0? Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Próximo confronto, então. Vasco 0, Internacional 1. Pois é. Com esse resultado, o Vasco chegou à sua terceira derrota seguida. Já havia levado 2 derrotas seguidas por 3-0. Agora perde para o Internacional em São Januário. O Vasco, nesse momento, é exatamente o time que divide a tabela. Está exatamente no meio da tabela. Ainda segue sonhando com a Libertadores, mas, por outro lado,
já vive um momento um pouco abaixo, né? Do outro lado, o Inter simplesmente chega à marca de, presta atenção, 15 jogos sem perder. Vou repetir. 15 jogos sem perder. Que momento, que fase que vive o Inter, né? Lembrando aquele meme lá do craque Neto, que fase que tá o Corinthians, que fase que tá o Inter, né? O Inter conquistou sua terceira vitória seguida, tá cada vez mais embalado no campeonato e já classificado para a Libertadores, já está matematicamente classificado para a Libertadores de 2025. E, quem sabe, assim como o Flamengo, talvez o Inter não sonhe com alguma coisa a mais, né? E vou falar uma coisa aqui. Se o Roger Machado, se o Inter tivesse nesse embalo desde o início do campeonato, se o Roger Machado tivesse no Inter desde o início do campeonato, talvez o Inter seria, do Botafogo e do Palmeiras, um dos postulantes pelo título brasileiro, né? Nesse momento, não seriam 2, mas 3 times ponto a ponto na luta pelo título brasileiro, né? E último confronto então, Fluminense 2, Fortaleza 2. Vamos lá, né? O Fluminense, que com esse resultado chega ao seu 4º jogo seguido sem vencer. 4 jogos sem vencer. Nesse momento, o Fluminense segue com um risco cada vez maior de rebaixamento. Nesse momento está fora do Z4, mas a zona de rebaixamento está logo atrás no retrovisor, né? Do outro lado, o Fortaleza chega ao seu depois das 2 vitórias seguidas, volta a tropeçar, mas 25 jogos sem perder no campeonato e segue ali entre os primeiros colocados do campeonato, né? Vamos para a tabela então. Nesse momento, o Fluminense é o 15º colocado com 38 pontos. Nesse momento, a 1 ponto de distância da zona de rebaixamento. Do outro lado, o Fortaleza, nesse momento, é o 3º colocado com 64 pontos. Nesse momento, a 5 pontos de distância do líder, que é o Botafogo, né? Quem sabe o Fortaleza que já está fazendo história, né? Representando o futebol nordestino no campeonato. Quem sabe o Fortaleza não constrói uma história ainda maior, né? Quem sabe? E é isso, galera. Hoje, no sábado, serão 2 vídeos. Mais tarde, teremos o giro pela 35ª rodada do campeonato, que vai começar hoje, né? Simplesmente CBF me quebrou no meio, me obrigando a gravar 2 vídeos, justamente porque ela marca o fim de uma rodada para um dia e já no dia seguinte o início de outra rodada, né? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, compartilhe o vídeo para a galera, para conhecer o meu canal. Um forte abraço, fique com Deus, tamo junto, é nóis!